Vamos então aqui para a mensagem de Deus. Abra, por favor, a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 1. 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 9, nós vamos falar um pouquinho da oração. Embora você já tenha uma vida de oração, eu estava meditando, estava buscando em Deus uma direção, e o Senhor me mostrou algo aqui muito importante para ser dito no dia de hoje. A gente pode, irmãos, lembrar que Tiago diz assim, que muita gente pede, não recebe, porque pede mal, pede errado. E eu estava analisando o que é pedir errado, o que é pedir e não receber. Muitas vezes, o que está acontecendo? A gente acaba pedindo muitas coisas voltadas só para nós. Não que seja errado, não é pecado, mas nós precisamos entender, irmãos, que a nossa oração, ela também tem que ser uma oração resposta. E é sobre isso que nós vamos falar, né? A minha oração tem que ser uma oração resposta. Resposta para a nação, resposta para a minha cidade, para o meu povo, para a minha família. A minha oração tem que ser uma oração resposta para as pessoas que estão à minha volta. E muita gente ainda não entendeu e apenas pede para si. Eu estava meditando, e você deve ter esse conhecimento também. O Evangelho não é voltado somente para si, para eu, né? O Evangelho é nós. O Evangelho, irmãos, é o íntimo, é para todos. Então nós, quando formos orar, nós não podemos apenas ficar orando somente para nós, né? Senhor, eu quero isso, Senhor, me ajuda nisso, Senhor, realiza esse meu sonho, essa conquista, essa vitória. Quantas são as pessoas que estão apenas olhando para si? E que hoje, irmãos, Deus nos desperte a orar mais pelo próximo, a orar mais pela nação, a orar mais pela nossa família, a orar mais pelas pessoas que Deus tem colocado à nossa volta. Amém, igreja? O versículo 9 em diante, a gente começa lendo aqui. Você vai ver o título aí, talvez em negrito na sua Bíblia, está escrito assim: Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Amém. Eu já vou adiantar aqui para você entender, depois a gente vai aprofundar nesse assunto aqui. Olha o que a Ana pede, irmãos, um filho. Mas ela não está pedindo um filho para ela. Você conhece a história? Samuel foi, depois que nasceu, foi então deixado na casa de Deus para servir a Deus, para fazer a vontade de Deus. Então ela está pedindo a Deus um filho para ser resposta para a nação. Se você olhar no capítulo 1, 2 e 3, você vai ver que Israel estava em crise. Irmãos, era crise espiritual, havia uma crise política, não havia temor diante de Deus entre os ministros que auxiliavam o sacerdote Eli. Você vai ver que eles eram vistos como filhos de Belial, né? Demônios, para você ver. Olha a crise, era em todas as áreas, espiritual, política, ministerial. Então havia crise em Israel. E se você observar, no tempo que Samuel ainda era pequeno, a Bíblia fala que era rara as manifestações divinas naquele lugar. Imagina, irmãos, olha o momento difícil que Israel passava. Havia um problema, havia crise. E a Ana, ela está agora indo diante de Deus, fazendo uma oração resposta. Senhor, eu quero um filho que seja a resposta para Israel. Eu quero um filho que venha a ser a resposta, a solução para esses problemas que existem. Irmãos, é isso que nós precisamos entender. A nossa oração, a gente pode orar de diversas maneiras, para várias finalidades, mas nós temos que ter a oração resposta. Senhor, me usa. Senhor, através de mim, faça a tua vontade. Senhor, eu consagro a minha vida, a minha família, o meu casamento, Senhor, a ti. Consagrar e separar, né? Você então entende que a oração de Ana, ela estava, irmãos, aqui dedicando a Deus, dedicando ao povo de Israel, que precisava de uma resposta para aquele momento. Tantas dificuldades, crise, lutas, e a Bíblia nos mostra que Ana está decidida. Eu vou ser uma pessoa de oração resposta. Amém, igreja? Que a gente crave isso no coração, né? Você pode repetir comigo? Que eu faça orações resposta. Amém? Não só voltada para o si, para o eu,
mas que você venha lembrar, irmãos, daquela pessoa que está precisando, que você venha lembrar daquela situação que você percebeu, esteve presente, para você ser resposta naquele lugar. Amém? Então vamos ler aqui, e aí você vai começar a entender a história de Ana, a partir aqui, voltada para essa visão. Claro que a história de Ana nos traz tantas revelações. Versículo 9 diz assim: então Ana fez o que, igreja? Se levantou, depois de comer e beber em Siló. E Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com a amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Olha a oração-resposta aí. Ela via a crise de Israel, ela via as lutas, dificuldades, seja políticas, espirituais. Você vê que ela está dizendo: Senhor, eu quero um filho para ti, para a nação. Eu quero um filho que seja a resposta para esse povo, para ajudar eles a saírem dessa situação difícil. Versículo 12. E sucedeu o quê? Perseverando ela em fazer o que, igreja? A oração-resposta tem que ter o que, igreja? Perseverança. Ela perseverou em orar ao Senhor. Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli teve por embriagada. E disse-lhe Eli: até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela: ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi em seu caminho, comeu, e o seu semblante já não era mais triste. Levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, voltaram e vieram à sua casa, a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Vamos lá para o capítulo 2, verso 1. Então Ana orou e disse: o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssima altivez, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força, e os que antes eram fardos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até o estéril teve 7 filhos, e que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida, é o que dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó, desde o esterco, exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque o Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Amém. Glória a Deus. Volta para o capítulo 1, que nós vamos pegar alguns pontos aqui agora. É importante você analisar, irmãos, o capítulo 1, a gente vê a Ana amargurada, né? Seu espírito, sua alma atribulada. A Ana, ela passou por desafios grandes, havia-se uma perseguição,
Você vê que o capítulo 1 nós não lemos, mas você conhece a história. Penina era a sua concorrente. E o que Penina fazia constantemente? Pirraçava, né? Irritava para tirar a paz da Ana. E o interessante, irmãos, que mesmo com toda a amargura de alma, com todas as lutas, com todos os desafios, o que Ana fez? No versículo de número 10, nós lemos isso, capítulo 1. Ana, com amargura de alma, fez o quê? Orou ao Senhor. Isso aqui é para, irmãos, ensinar a gente que muitas vezes estamos aí amargurados, tristes, com problemas, situações difíceis. Não, eu não vou orar, não, eu não vou buscar Deus, eu não vou para a igreja mais. Quando depois melhorar, aí eu retorno. Olha o que Ana está fazendo. Com amargura de alma, ela está orando a Deus, buscando ao Senhor, para ser, irmãos, olha, a oração resposta. A gente precisa entender as dimensões da oração de Ana. E eu consigo aqui, irmãos, enxergar 3 dimensões. Quem gosta de marcar? As dimensões da oração de Ana. Vamos aqui pontuar. Primeiro, aqui a gente vê, do versículo 9, propriamente aqui, você vê que ela está numa festa, eles estão comendo, bebendo lá em Siló. Aí o que a Ana faz, igreja? Ela se levanta, e aí ela vai a um pilar do templo do Senhor, né? Ela vai a um lugar isolado, ela vai a um lugar distante, para fazer o que, igreja? Aí você vê no versículo 2, orar ao Senhor. Primeira dimensão da oração de Ana. Olha só, Ana, ela orava em secreto. Mês de dezembro, novembro, outubro, a gente passou praticamente 3 meses falando da oração em secreto. E a gente vê que, irmãos, ainda tem gente que não tem o hábito de orar a sós. Tem gente que ela ora na igreja, ela ora quando tem mais gente, quando ela, né, está ali impulsionada, ela está ali motivada por alguém, mas e a sós? Irmãos, uma coisa que a gente precisa entender, Jesus, ele se retirava, Marcos 1,35, o que Jesus fazia? Ele ia, irmãos, logo cedo para o monte para ficar sós com Deus. Aí na tela, levantava muito cedo, ainda estando escuro, ele saía para o deserto, para um lugar isolado, para um lugar para ficar a sós. E ali o que Jesus fazia, igreja? Orava. Irmãos, é muito importante orar na congregação? Sim. É muito importante orar em família? Sim. Mas olha, tem que ter a oração a sós. Oração em segredo, secreto. A dimensão da oração da Ana, irmãos, é que a oração da Ana nascia no secreto com Deus. Veja que ela vai a um lugar, irmãos, para ficar a sós. Será que a gente tem tido esse tempo, irmãos? Mas a vida é corrida para todos. Mas eu não tenho tempo. Você precisa organizar então o seu tempo para ficar a sós com Deus. Seja 10 minutos, meia hora, um tempo a mais, um tempo a menos, dedique aquele tempo a sós. A gente vai aqui, irmãos, focar na oração, mas a gente vê que nasceu Samuel, nasceu milagre, foi gerado o milagre como fruto de oração. A oração ainda, irmãos, é o ponto fundamental para gerar os grandes milagres da nossa vida. A gente precisa entender, eu preciso orar, eu preciso buscar, eu preciso fazer a oração resposta, eu preciso que Deus desperte em mim para buscar mais, a sós, em secreto. Aonde ninguém está vendo, aonde ninguém está te ouvindo, mas está ali Deus em seu coração, irmãos, recebendo, ouvindo, vendo tudo que você está expressando diante dele. Paulo também, em Atos 16, verso 13, eu vejo, irmãos, que eles estavam numa das viagens, e aí estava Paulo procurando um lugar a sós para buscar a Deus. Um lugar a sós, separado, um ambiente onde ele podia ficar em paz com Deus. Aí, Atos 16, 13. No dia de sábado saímos para fora da porta, olha onde eles foram orar, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. Procura um lugar. Sabe, igreja, eu já vi, eu já até falei também, mas agora o Espírito Santo me corrigiu, me ajudou a entender. Sabe, a gente às vezes fala assim, eu oro a Deus, eu busco a Deus, eu falo com Deus em qualquer lugar e a qualquer momento. Sim, irmãos, podemos isso, sim, temos acesso a Deus. Mas se a gente orar a qualquer hora ou a qualquer momento, a gente não entende, não compreende Deus falando com a gente. Porque, olha só, tem gente que tá assim, eu estou no trabalho, eu estou orando. Mas e para você parar para ouvir a Deus? Você está trabalhando. Não tem gente que fala assim, eu estou trabalhando, eu estou orando. Tudo bem, você pode orar. Mas dificilmente você vai ouvir Deus.
né? Pessoas que estão, irmãos, na correria, tá na rua, no centro aí, eu estou orando, amém? Continue orando, mas entenda, irmãos, dificilmente você vai ouvir Deus. Você tem que parar para estar a sós para orar e para ouvir o que Deus vai falar com você, né? Orar em qualquer lugar, em qualquer circunstância, podemos, mas dificilmente nós vamos ouvir a resposta dele, ouvir a direção que ele tem para nós, né? Podemos orar dessa maneira? Pode, mas vai ser uma oração que eu não vou ter a sensibilidade para ouvir Deus falar comigo. Veja que Paulo, ele está, lá na beira do rio, então vou para lá orar. Jesus, eu lá no deserto, eu vou ficar isolado lá, vou orar. E aí a gente vê, irmãos, que esse é o propósito que o Senhor tem para nós. Hebreus 4,16, a Bíblia fala que nós temos que chegar confiante diante do Senhor no trono da graça. Sabe o que é isso, irmãos? No lugar santo, no lugar ali onde a gente precisa estar, irmãos, né, com o coração voltado por inteiro, dedicando aquele lugar, aquele momento a Deus. Olha o que está escrito aí, ó, cheguemos, pois com confiança, né, tem tradução que fala com ousadia, ao trono da graça, para que possamos, o que, igreja? Alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Chegue diante do trono da graça. Chegue, irmãos, no lugar, né, do Altíssimo. Ah, mas na correria eu falo com Deus, está tudo bem. Não, irmãos, não é assim. O propósito, a dimensão da oração da Ana, eu tenho que ficar sós com Deus. Eu tenho que ir para a sala do trono. Eu tenho que ir, né, confiante ao trono da graça. Quantas são as pessoas que na correria, irmãos, fala com Deus, pensa ali e acha que está tudo bem. Por isso que muitas pessoas, elas estão morrendo na fé, elas estão se desviando, elas estão tropeçando, porque elas acham que pensar em Deus, eu falo com Deus trabalhando, já é suficiente. Já vai então ajudar ela. Não, olha o que Hebreus está dizendo, irmãos. Ao trono da graça, o momento reservado, né, a sala do trono, para alcançar, para receber o que, igreja? Ajuda do céu. No trono da graça, no momento a sós com Deus, é onde nós somos ajudados pelo céu, por Deus. Amém, igreja? Vamos ler em voz alta esse versículo? Cheguemos, pois com confiança, ao trono da graça. Para quê? Para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos, olha aí, ajudados em tempo oportuno. Isolado com Deus, Deus te ajuda. A sós com Deus, irmãos, você recebe a misericórdia do Senhor. A sós. A Ana tinha isso no coração. Eu preciso estar a sós. Estamos no meio de várias pessoas, lá voltando aqui para o texto da Ana. Ela se levantou no versículo 9, estavam lá comendo e bebendo ainda, ela foi para um pilar isolado lá, né? Ela foi lá, irmãos, diante do templo, para orar ao Senhor. Essa é a primeira dimensão que Ana tinha, né? Orar em secreto, orar sós, buscar a Deus. Segunda dimensão da oração de Ana. Vamos ler aqui o versículo de número 11. Voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e agora? E da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana, a dimensão da oração de Ana é humildade. A tua serva. Irmãos, você já viu alguns crentes orgulhosos, às vezes de nariz empinado, que às vezes querem colocar uma oração que, irmãos, é só de palavras, né? Não tem humildade nenhuma na oração. Olha, a Ana está diante do Senhor falando, irmãos, com temor: a tua serva, a tua serva, a tua serva. Humildade. A nossa oração, irmãos, tem que ser feita com humildade. Tem gente que já se coloca diante do Senhor, já com orgulho, já com soberba, já como, irmãos, como se fosse o dono da razão, querendo ensinar Deus. Tem gente que parece que ela quer ensinar teologia para Deus, né? Colocando, irmãos, Deus como se fosse qualquer um.
Não, nós temos que colocar diante de Deus com humildade. Senhor, a tua serva, Senhor, eu sou teu servo, Senhor, faça a tua vontade. Veja, irmãos, que quando Jesus ele fala da oração do Pai Nosso, coloque, por favor, em Mateus capítulo 6, a gente vê, olha a humildade, né? Mateus 6, a partir do 9, coloca aí, Mateus 6, 9, portanto, vós orais assim, olha a humildade dessa oração: Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induza à tentação, mas nos livra. Olha aí o exemplo de uma oração com humildade. Pai nosso que estás no céu. Mas, infelizmente, tem crente ainda achando que é o dono da razão, da verdade, da oração, né? A soberba, aquela oração orgulhosa, aquela oração, irmãos, que a alma está cheia de orgulho, soberba. Não, Deus não recebe isso não. Precisamos aprender com a Ana, tua serva. Senhor, eu sou serva. Marcos 10, 45, a gente vê a declaração aqui: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Olha só, Jesus ensinando a humildade, servindo. Tem gente que às vezes ela só quer ser servido, mas ela não procura servir. Paulo relata, a gente vê em Filipenses 2, do verso 5 ao 7, vai colocar na tela aí para a gente ler. Olha o que diz aqui, Filipenses 2, 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de quê? De Deus, não teve por usurpação, né, orgulho, ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Irmãos, qual tipo de servo a gente está sendo? Né? Porque servo, irmãos, é a pessoa que está decidida a servir com toda a dedicação a Deus, né? A gente precisa ver que a Ana está colocando diante do Senhor, mostrando para nós um modelo de oração com humildade. Será que a gente não está indo diante de Deus, irmãos, com orgulho, com soberba, com nariz empinado, achando que, né, Deus é obrigado a fazer tudo o que a gente pede? E tem gente que fala assim: Senhor, se o Senhor não me der... É igual criança birrenta, né? Se a criança pede para o pai ou a mãe um presente ou algo naquele dia, fica bicudo, fica ali chateado. Tem crente assim: se o Senhor não me der hoje, amanhã eu não quero. Se não for agora, depois eu não quero. Irmãos, acredite se quiser, tem crente assim, colocando como se fosse Deus na parede. Não, a gente tem que ir até Ele com humildade, servir. Senhor, estou aqui para ser servo. Senhor, estou aqui para fazer a Tua vontade. Amém, igreja? Modelo de oração é oração com humildade. Volta lá para Samuel. Vamos continuar aqui. Primeira dimensão, então, da oração de Ana é orar em secreto. Segundo, humildade. Terceiro, vamos aqui voltar para 1 Samuel, capítulo 1, o versículo de número 11, paramos, a gente retorna aqui no 12 agora, e está escrito assim: e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só movia os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que ele a teve por embriagar. Amém. Aqui, igreja, a gente vê que quando estamos decididos a buscar a Deus, a ser uma oração resposta na vida de alguém, você vai ver que vai ter sempre calúnia, né? Vai ter sempre falatórios distorcidos. A gente precisa, irmãos, ter maturidade espiritual para discernir que é uma batalha espiritual que nós enfrentamos todos os dias. Imagina, irmãos, imagina aqui, sacerdote, nos dias de hoje, pastor, o pastor Eli, o que ele fez? Equivocou, teve um equívoco achando que Ana estava embriagada, bêbada. E aí, irmãos, vamos dizer, trazer para os dias de hoje, às vezes, quantas pessoas, porque às vezes o pastor, alguém, um obreiro, um membro fala alguma coisa, a pessoa se sente ofendido,
se sente, vamos dizer assim, machucado. Eu não vou mais nessa igreja. Imagina a Ana falando, eu não volto mais nesse templo porque me chamou de embriagada, de bêbado. Olha a maturidade espiritual que fez com que ela entendesse, eu estou dentro de um plano de oração para um propósito, para ser resposta para essa nação. Então não importa o que falam, o que pensam, eu vou continuar servindo e buscando a Deus, orando ao Senhor. Aí, aqui eu estou falando do sacerdote, pastor, mas pode ser qualquer pessoa dentro da igreja, na sua casa, pode ser qualquer pessoa, irmãos, no ambiente de trabalho. Se falam, deixa falar. Eu imagino aqui, irmãos, a Ana, imagina a situação dela. Alguém, uma autoridade, uma pessoa representativa, fala assim, você está bêbada, você está embriagada. E a Ana continua firme ali na oração, porque ela tinha no coração proposta. A minha oração é uma oração resposta. Amém, igreja? Diga comigo, não importa o que vão falar, o que vão pensar, diga, eu vou continuar buscando a Deus. Amém, igreja? Porque vai ter, igreja. Se já não teve, se você já não passou, olha, fique esperto, porque qualquer hora você pode passar. Pessoas que vão se levantar contra você para te ofender, para te caluniar, para falar mal de você, porque você está dentro de um plano de oração, para viver o propósito que Deus tem para a sua vida. Amém, igreja? Então aqui a gente começa a ver, irmãos, que Ana não se importa com o que estão dizendo, porque ela decidiu no seu coração de ser a oração resposta. Tem muita gente que às vezes só fica, irmãos, olhando para outras pessoas. Olha para você, olha para a sua vida, olha para se aperfeiçoar dia após dia, porque aqui a gente também vê que no coração de Ana, ela estava decidida, irmãos, ela estava decidida. Israel está em crise, mas eu quero ser mãe, eu quero ser resposta para essa crise que Israel está enfrentando. Essa era a oração da Ana. Ela estava dizendo assim, Senhor, me usa, Senhor, me ajuda, para que através de mim, o Senhor possa ter a solução para Israel. Igreja, isso aqui é para a gente analisar e trazer para a nossa vida. Claro que cada um analisa o que você enfrenta no seu dia a dia. A nação lá em crise precisava de um homem para fazer a diferença, para resolver aquele problema. Você já parou para analisar, irmãos? Muitas vezes você está no meio de tantos problemas, seja em casa, no casamento, seja na escola, seja no trabalho. Aí você às vezes fica procurando alguém para solucionar aquele problema, sendo que, irmãos, você é a resposta daquele problema. Amém, igreja? Ana, ela entendeu. Eu sou a resposta, a minha oração é resposta para solucionar o problema de Israel. Sabe, igreja, olhando para o ambiente de família, às vezes a gente fica esperando um profeta, um homem, uma mulher de Deus vir de fora, de longe, ou de outra congregação, para profetizar, para então fazer isso, aquilo, sendo que eu e você, nós somos sacerdote da nossa casa, para levar a palavra de salvação para a nossa família. Aí tem gente que fala assim, não, quando o profeta ou a profetisa vier na minha casa, aí vai ser diferente. Não, irmãos, você é a resposta da sua família. Você é a resposta do seu casamento, você é a resposta dos seus filhos, você é a resposta dos seus pais. Mas tem gente que fica esperando alguém chegar, quando alguém vier, quando alguém se posicionar. Não, igreja, é eu, é você, somos nós que temos que entender, somos a resposta para esse problema que está existindo, para ser solucionado. Amém, igreja? Então olha só, a nação precisava de um homem diferente. A Ana está pedindo o quê? No versículo 10 aqui que a gente viu, ela orando, no versículo 11 ela está falando assim, se o Senhor me der esse filho varão, ao Senhor darei, para o Senhor, para a nação eu vou entregar, para ser a resposta. Igreja, Ana deu Samuel para ser resposta para a nação. Deus deu a ela mais quantos filhos, alguém lembra? 6, 5, ela teve 7, né? Teve 7, ela deu 1 e teve mais 6. Olha só, quando você dedica a Deus, irmão, sendo a resposta para algo acontecer, Deus vai te dar muito mais do que você está entregando a Ele. Ela entregou a Deus 1 e recebeu mais 6. Ela teve 7 filhos. Então a gente precisa ver, irmãos, que quando a gente entrega, é a resposta, é a solução, Deus não nos deixa desamparado. Aí entra aquela palavra de Efésios 3, que Deus ele faz mais do que pedimos e do que pensamos.
Só que nós precisamos mudar a mentalidade, não ficar orando só para nós, por nós, eu quero, eu preciso, não, tem mais gente precisando, porque quando eu faço pelos outros, Deus faz por mim, Deus faz por você. Amém, igreja? Nós precisamos orar mais em prol ao coletivo. Você pode dizer isso para a pessoa que está perto? Diga assim: precisamos orar mais em prol do coletivo. Amém? Efésios 3,14. Veja o que Paulo está dizendo aqui. É um versículo bem conhecido, a gente usa bastante, fala às vezes até na quarta-feira. Paulo está dizendo aqui: e por esta causa, ou por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Já leu o contexto da história aqui? Qual foi a causa que Paulo orava pelos outros? A resposta está aí no 16. Paulo está dizendo assim: eu me coloco de joelho para que o Senhor fortaleça o vosso espírito, para que o Senhor ajude você a permanecer de pé. Irmãos, Paulo podia orar só por ele, mas ele está dizendo: por esta causa. A causa é para que Deus te fortaleça, para que Deus te ajude, para que Deus te sustente. Veja, ele podia estar buscando para ele, mas ele está pensando no coletivo. Ele está, irmãos, pensando: olha, Deus vai te fortalecer, Deus vai te ajudar, Deus vai te animar, Deus vai estar te encorajando para ser melhor. Olha aí, oração, resposta. Amém, igreja? Vamos ler? Só mencionei, né? Para que, qual que era a causa? Segundo a sua riqueza e da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Então veja que Paulo, ele tinha uma causa: Senhor, eu estou orando pelas pessoas, para que elas sejam fortalecidas no vosso Espírito. Senhor, eu estou vendo alguém ali fraco, eu estou vendo alguém desanimado, Senhor, estou vendo alguém aqui para baixo, Senhor, é por essa causa, é por essa pessoa que eu me coloco de joelho para orar por ela. Amém, igreja? Quando você vê alguém precisando, não negue a oração. Você é a oração resposta. Ore. Pode ser, irmãos, a coisa mais simples que for. Irmãos, eu creio que existe ali um propósito. Não sei se eu já contei aqui, desde quando eu me tornei obreiro, isso eu tinha 13 para 14 anos, estou com 37, todas as mulheres grávidas que eu vejo na rua, não conheço, Deus colocou no meu coração para abençoar. Parece ser coisa simples, mas quantas são as mães que rejeitam uma criança, desprezam? É assim ou não é? Para mim parece ser simples, mas vai saber no mundo espiritual se aquela oração ali, irmãos, não é aquele momento que, né, o Senhor está enviando, né, ali para aquela mãe uma força, para aquele bebê ali uma saúde que a gente não sabe. Não preciso parar a pessoa para abençoar a gestação, a mãe, a criança. Onde eu vejo, por onde eu vejo, Senhor, Deus, eu apresento essa mãe, essa criança, Deus, que o Senhor abençoe de saúde, que o Senhor abençoe ali, né, o crescimento, a formação. É algo que parece ser simples. A gente não entende, irmãos, o que está por acontecer, ou o que está acontecendo, mas eu estou fazendo, né? E que você também faça algo que você acha que seja simples, algo que você fala, não é nada, mas no mundo espiritual, irmãos, é como Paulo está dizendo: por essa causa eu oro, por esse propósito eu me coloco de joelho. A gente não entende o momento. Jesus fala: você não sabe hoje, mas amanhã você vai saber. Você vai saber o que, né, aconteceu, o que ali passou. Então não deixe de orar. Amém, igreja? A sua oração tem que ser uma oração resposta. A resposta para as pessoas que estão à sua volta, né? A gente vê aqui, Samuel nem havia nascido ainda. O que Ana está fazendo? Orando pela resposta de Israel que estava em crise, né? O milagre ainda nem nasceu, mas ore pelo milagre. Ore, irmãos, pelos seus filhos. Ore pelo casamento dos seus filhos. Ore pela sua empresa, pelo seu trabalho. Tem gente que, irmãos, ela não ora, não é aquela oração resposta. Ela fica naquela aceitação, o que vir virá, o que vai te acontecer, aconteça. Não é bem assim, não. A gente não pode aceitar qualquer coisa. Se fosse para aceitar qualquer coisa, irmãos, a gente não estava dentro do plano, né, de Cristo. Há uma diferença de quem serve e de quem não serve a Deus. Amém, igreja? Então a oração de Ana foi uma resposta para Israel. Sabe, irmãos, é claro que aqui no contexto, pega um pouquinho lá em Êxodo, um pouquinho lá em Isaías, você vai ver que Israel, o povo, né? Israel era o povo. O povo clamava: cadê as profecias?
Cadê a liderança de Deus em nós? Cadê o juízo de Deus? Cadê? Não tinha. Veja que, olhando aqui para esse tempo aqui, era rara a manifestação de Deus. Não havia o temor, havia se corrompido. Estava bem difícil. Cadê as pessoas? Estavam se perguntando, mas estava lá Ana: Senhor, eu quero ser resposta para esse povo. Eu quero ser, Senhor, resposta para essa nação. Irmãos, pais que aqui estão, seja você resposta para os seus filhos. Filhos, sejam resposta para os seus pais. Marido, seja resposta de oração para sua mulher. Mulher, seja resposta para o seu marido, né? Irmão, seja resposta lá no local de trabalho que você ali, né, tem o dia a dia. Seja um lugar de resposta. Você é a resposta, a solução para aquelas pessoas. Amém, igreja? Digam graças a Deus. Então diga para a pessoa que está ao seu lado assim: que Deus te use, mas com firmeza, que Deus te use como resposta para o próximo. Amém, igreja? Olha, é o que Deus está, irmãos, querendo despertar em nós. Eu assumi essa palavra em meu coração. Gostaria que você também recebesse de Deus. Estava lendo essa palavra essa semana, meditando, e Deus falando comigo, e eu recebi. Deus falou, anuncia para a igreja também. Deus quer despertar isso em nós. Às vezes a gente está orando, voltando só para a gente. Eu falei agora há pouco, o evangelho não é só nós, não é só eu. O evangelho, irmãos, é o índio, é todos. Amém, igreja? A nação precisa da sua oração. A sua família precisa da sua oração. O seu trabalho precisa da sua oração, né? Seus filhos, seu casamento precisa da sua oração. A igreja precisa da sua oração. Amém? Que a gente possa fazer mais, em nome de Jesus. Eu já ouvi tantas vezes, falo isso, irmãos, para glorificar a Deus. Nada de orgulho, nunca, né, deixei orgulho entrar no meu coração e guardo o coração para que isso não aconteça. Já ouvi tantas pessoas: pastor é resposta das minhas orações. Quando a gente chega na cidade, quando a gente encontra, né, os irmãos pela primeira vez, tem um momento ali de atendimento, e glória a Deus por isso. É a palavra, não tem que ser resposta mesmo. Você tem que ser a diferença, tem que marcar, irmãos, esse tempo, né, fazendo a diferença, levando o evangelho, levando o poder de Deus àquelas pessoas que estão precisando. Amém, igreja? Diga comigo: eu sou a resposta de Deus para essa nação. Diga para o meu trabalho, diga para a minha igreja, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então? Fique em pé. Deus abençoe você da internet, compartilhe esse vídeo, manda aí para os seus amigos, familiares. Certamente Deus vai alcançar o coração destas pessoas.